Programa Tempo ao Tempo no dia de hoje. Tenho o imenso prazer de, pezinho no campo, pezinho no sertanejo, pezinho de uma pessoa muito especial, que é claro que vai dispensar apresentações, mas uma voz poderosa que viaja pelo país levando a raiz da música sertaneja. Eu tenho o imenso prazer de receber o Fredão, aqui presente no podcast Tempo ao Tempo. Que bom, Paulo. Tamo aí. Fredão, é um imenso prazer te receber. Você tem uma coisa que não se compra, não se compra. E isso é em todos os lugares que a gente se encontra. Você tem simpatia por natureza, o público se identifica com você. Obrigado. São as pessoas que querem se aproximar não só pela voz, não só pela música, mas pela pessoa, aquele carinho, desde uma criança até uma pessoa mais velha. 2026, essa voz poderosa sertaneja com tantos projetos. Como que é ser Fredão em 2026? Primeiramente, é um prazer estar aqui com você, viu, Paulo? Programa Tempo ao Tempo, convite maravilhoso que eu recebo de coração, de braços abertos. E esse 2026, um ano muito especial, né? Um ano que vem acontecendo aí grandes mudanças, grandes projetos. Fredão na estrada, 30 anos, Clube da Viola também comemorando. Então a gente fica muito feliz com toda essa trajetória, podendo ser contada. E o público, né? Sempre nos recebendo de braços abertos, com muito carinho. Mesmo que tenha passado 30 anos, o Clube da Viola está aí, firme e forte, e o Fredão mais forte ainda. Você não é parte do Clube da Viola, você é um dos fundadores do Clube da Viola. Sim. Daquela história lá atrás, desde Chopp Louco, desde tantas coisas que foram vividas. Exato. Fredão, como começou a sua paixão? Com que idade? Pela música sertaneja? Quando que você olhou e falou assim, é isso que eu quero para minha vida? Ô Paulo, tinha um amigo meu que sempre falava que eu nasci de bota. De bota e chapéu. E é verdade, é uma coisa que eu tenho desde quando eu era criança, né? E comecei a tocar violão com 12 anos de idade, mas já cantarolava muito antes de tocar violão. Então sempre fui um apaixonado pela música sertaneja, pelo campo, pelas raízes, né? E isso daí acho que tá no sangue. Veio crescendo comigo e cada vez fortalecendo mais. Então desde os 12 anos tocando meu violão, eu fui um desbravador. E aonde o sertanejo ainda não entrava, ainda não era conhecido, ainda era uma vergonha. E eu lembro que eu tinha uma paixão por usar chapéu, por usar bota. E aquilo era uma vergonha na época, né? Você sair de chapéu na cabeça. Era o Né? caipira, Era o né? grande caipira, era o cara que estava por fora, né? Então eu cheguei, vamos dizer, passou muita vergonha. E hoje é uma coisa normal e eu fico muito feliz por ter começado lá atrás toda essa história que hoje se faz presente aí como uma tribo, né? Tem aquela que usa o boné, aquela que usa o chapéu, aquela que usa brinco. São várias tribos hoje, todas elas respeitadas. Então eu fico muito feliz de fazer parte da tribo do sertanejo, das raízes do nosso Brasil e ter cultivado tudo isso desde quando eu era pequeno. E até hoje, com 56 anos de idade, trago isso nas minhas veias. Quais as suas grandes referências, né? Aquelas duplas ou aqueles cantores que quando você estava começando, você falava, é isso, essa identificação. Ô Paulo, eu sempre fui um grande apaixonado pelo Tião Carreiro, Milionários é Rico, que era o que a gente ouvia quando era pequena, e Lourenço e Lorival. Lourenço e Lorival, eu lembro quando eu tinha uns 10 anos de idade, eu pedi para minha mãe comprar uma fita cassete do Lourenço e Lorival. Mas quem me despertou mesmo foi Sérgio Reis.
porque o Sérgio Reis foi o primeiro artista sertanejo, ele veio da Jovem Guarda, né? Mas que abraçou o mundo sertanejo, o mundo country, numa época onde, como eu disse, era muito difícil. E ele fez O Menino da Porteira. E eu fui no cinema ver O Menino da Porteira. Ali eu fiquei apaixonado pela música sertaneja, por tudo que o Sérgio Reis representava, tudo que ele cantava. Logo depois ele veio com a novela Paraíso, na Rede Globo de televisão. Isso em 1981 ou 82, a novela Paraíso. Então o Serjão, ele foi uma grande bandeira da música sertaneja e cantando vários ritmos do nosso Brasil. Sérgio Reis foi quem cantou o Brasil. Ele cantou o Norte, ele cantou o Sudeste, ele cantou o Mato Grosso, ele cantou o Rio Grande do Sul. Então é uma pessoa que representa o nosso país. E eu aprendi com ele a gostar muito da música sertaneja e do estilo country, porque ele foi o nosso primeiro cowboy. Com certeza. Né? Ele foi o nosso primeiro cowboy. E aquilo lá entrou em mim. E então abracei bastante o chapéu, a bota, a fivela, coisa que na época o Milionários é Rico, Lourenço e Lorival já não usavam, né? Esse chapéu na cabeça era um estilo sertanejo, mas sem esse estilo country. E aí foi aonde as minhas inspirações em Sérgio Reis, em Milionários é Rico, Tião Carreiro, foi onde eu tocava meu violãozinho, inspirado nessas músicas, tirando as músicas deles, né? Teve até uma história que em 2014 tá perto, né? 1984, quando eu tinha 14 anos. Eu fui no Chacrinha, aqui na FEAPAM. Que legal. Ribeirão Preto, quando ele veio na FEAPAM, ele trouxe toda a caravana dele e tinha um show de calouros, né? E eu me meti aí no Chacrinha, tomei uma buzinada, ganhei o abacaxi, mas fui no Velho Guerreiro. Amém. Fredão, uma coisa que eu tenho o privilégio de poder falar para você, né? Uma coisa que eu acho muito legal, né, nessa trajetória sua. No sertanejo, que hoje é uma febre no país inteiro, mas tem muita coisa que quando você está no rádio, quando você está escutando, parece mais do mesmo. Vozes muito similares, parecidas. A sua voz não, meu amigo. O seu timbre de voz não. E eu acho que isso sabe, no mundo sertanejo, vamos falar como um locutor. Ô, potência, sabe aquela coisa assim? Não é... De onde veio? Não é questão de potência. A voz do Fredão, que eu comecei desde moleque cantar, eu nunca quis imitar ninguém. Eu sempre fui o Fred, simplesmente. Eu tenho o meu estilo sem imitar ninguém. Então, acho que isso que eu sou meio inimitável. Você vê que não tem muita gente que consegue imitar o Fredão, Não. né? Mas é o estilo que sempre teve, a minha característica. Nunca imitei ninguém, então acho que isso daí é uma grande vantagem, né? Fui eu mesmo. Sabe quantas vezes eu falei isso? Hoje é a segunda vez. A única pessoa que eu falei a mesma coisa que eu tô falando para você foi o Ralph. O Ralph. Porque a voz dele também não tem igual. Não tem igual, não tem nada parecido. Entendeu? O pessoal fala, não sou eu que estou falando, mas o pessoal fala, Fred, quando toca tua música na rádio, na hora é o Fredão que tá cantando. É o Fredão que tá cantando. Né? Como que foi essa estrada que começou como dupla, com o Pedrito, né? E vocês vira e mexe ainda se encontram no palco? Sim, um grande amigo, um grande irmão. Eu comecei cantando sozinho, né? Quando o Matheus começou com o projeto do Clube da Viola, ele fez uma festa com o Zico e Zé, com o Liu e Léo, em uma chácara. Depois ele começou fazendo Fridays, na choperia Fridays. Sim. Eu fui na primeira terçaneja lá no Fridays e acho que durou, nem um mês. E aí foi para o Chopp Louco. E quando foi pro Chopp Louco, logo no primeiro dia, ele me ligou. Pô, quem que a gente vai trazer? Precisava vir alguém que canta umas músicas legais, que sabe um pouco de raiz. Pô, o Fredão Violeiro sabe, o Fredão vai cantar. E aí eu fui. Aí cheguei lá com meu violãozinho, cantando.
o Matheus estava organizando, o Pedrito estava lá fazendo o telemarketing, ligando para todo mundo para poder ir participar dessa terçaneja. Quando eu subi na primeira terçaneja, tinha só 2 mesas. Uma mesa do meu primo com os amigos dele, que ficou sabendo que eu ia lá cantar e foi, e do Euler Junqueira, que sempre participava lá no Chopp Louco, das nossas festas. Eram 2 mesas. Em um mês depois, nós estávamos com mais de 1.000 pessoas. Em 30 dias, nós conseguimos colocar mais de 1.000 pessoas dentro do Chopp Louco. Eu era uma delas. E aí o Pedrito, que é um grande músico, o Pedrito toca vários instrumentos, piano, violão, tudo que você quiser. Ele falava, deixa eu cantar essa música com você. Ah, sobe aqui, Pedrito, canta, canta, canta. E ele foi ficando no palco. E o pessoal foi falando, ô, vamos lá na terçaneja, mas quem que tá lá? Ô, o Pedrito da Recro, o Fredão tá lá, tá o Fred, tá o Pedrito. E ali surgiu a dupla Fred Pedrito, que era o meu nome. E o nome dele também, o apelido dele, Pedrito. Chama Pedro Augusto. E ali começou o Fred Pedrito. Ó, quem que vai? Vai o Fred Pedrito, vai o Fred Pedrito. Surgiu a primeira dupla do Clube da Viola. O Clube da Viola começou a explodir nas terças-feiras e as cidades vizinhas começaram a se interessar naquele projeto e querer levar aquilo para as cidades. Então, quem que ia representar? O Fred e o Pedrito. E ali nasceu a dupla e toda a nossa história, a nossa trajetória, que foi maravilhosa, né? Ganhamos disco de ouro, vários sucessos com o Pedrito. E é uma pessoa que eu tenho muito carinho. E o pessoal às vezes pergunta, mas o que aconteceu, né? Alguns anos atrás ele decidiu ir para os Estados Unidos, era um sonho de criança. Falou, Fred, eu vou realizar meu sonho e vou para os Estados Unidos. E eu fiquei. Então eu voltei lá atrás, como no primeiro dia do Chopp Louco, que o Fredão Violeiro foi lá cantar, Fredão tá aqui de volta. Amém. Fredão, como que é hoje, num mercado que é avassalador, né? O mercado sertanejo, uma competição muito grande. Se a gente for pensar em 30, 40 anos atrás, o número hoje que existem de festas de peão, de rodeios no país inteiro, mas mesmo assim são, sei lá, milhares de duplas no mercado. Como que é essa motivação de se manter num mercado tão competitivo, porque não é fácil. Não é fácil. Não é fácil, não é mole. Não é. E sobrar o tempo para aquele amor raiz que eu acredito que você tenha de compor uma música. Então, Paulo, o mercado sertanejo, desde que nós entramos, nós nunca entramos para competir com ninguém. Nós sempre tivemos um estilo muito próprio, o Clube da Viola, diferente de tudo que estava acontecendo lá atrás. Então, realmente, nós viemos inovando o mercado. Fomos o primeiro movimento universitário do Brasil, né? Fred Pedrito foi a primeira dupla universitária do Brasil, mas nunca para competir com ninguém. Nós fazíamos o nosso estilo e isso ganhou o público, porque era diferente do que estava acontecendo. Sim, totalmente diferente. Inclusive, a parte de escritório também foi diferente do que tudo que estava acontecendo no mercado. E ali foi uma grande inovação. Ali nós fizemos a nossa carreira, ali nós fizemos o Clube da Viola, nós fortalecemos esse movimento country, esse movimento raiz, trazendo as músicas mais antigas com uma roupagem nova, como eu gravei Vira Pra Lá, Vira Pra Cá, Recortado Paulista. É do Vieira e Vieirinha. Então é uma música muito antiga. Mocinhas da Cidade, Nhô Belarmina e a Gabriela. Pinha no Pinheiro. Vários artistas gravaram a Pinha no Pinheiro na década de 80. Então a gente vai pegando músicas e trazendo numa roupagem nova para cima para o pessoal dançar. E isso perpetuou. E o Clube da Viola fez uma grande história dentro da música sertaneja. E hoje, nesses 30 anos, nós também não estamos no mercado para competir com ninguém. Nós estamos para mostrar o que foi esses 30 anos, toda a nossa trajetória, todos os nossos sucessos. E com certeza, no Clube da Viola até hoje, cabe as nossas modas, cabe a nossa raiz e cabe aquela composição que a gente ainda escreve com coração
e com as raízes da música sertaneja, com certeza. O que eu acho engraçado é que todo mundo quer se apoderar, né? É uma coisa impressionante. Quem conhece e quem viveu a história sabe de forma muito clara quem foram os precursores desse sertanejo universitário. Sim. Mas é uma coisa, todo mundo quer falar Todo que mundo quer o foi o título, né? primeiro título, porque Cara, fomos nós. Mas quem conhece a história sabe quem foi. a gente nunca brigou por causa disso, né? Inclusive, assim, você quer ficar com o título, usar a coroa, pode ficar. Mas era muito engraçado ver a Sim, galera brigando, e brigam até hoje, até hoje. né? E você vê fã brigando, não, porque o Jorge é o Entendeu? primeiro, aí ó, do outro, não, porque esse é o primeiro, esse que surgiu. Eu posso contar a história aqui, é simples. Começou com o Clube da Viola, o primeiro movimento universitário. Por quê? Porque estava estourando o rodeio universitário em todo o Brasil. Existiam umas grandes etapas do rodeio universitário, com a grande final em Maringá, que era o internacional. Vinham peões dos Estados Unidos, Austrália, e do Canadá e do México, universitários, para montar na grande final aqui no Brasil, que acontecia em Maringá. E o Fred Pedrito era a dupla oficial que fazia todas as etapas do rodeio universitário. E um movimento gigantesco, que também em Marília foi muito forte, com o Todo Torto. E ali Nossa, começou o primeiro movimento olha, universitário esse e todo a primeira torto. dupla. Em Jaboticabal, que foi o berço do rodeio universitário, tem um livro escrito do rodeio universitário, aonde está escrito que Fred Pedrito é a primeira dupla sertaneja universitária, junto com Juliano César, o cowboy vagamundo, o primeiro artista universitário solo. Ali começou Ali tudo. surgiu a história. Depois disso daí, veio uma nova geração, que eu agradeço demais que eles tenham conseguido dar continuidade nesse universitário. Apesar das mudanças que teve na música sertaneja, é maravilhoso, porque a música sempre mudou. Inclusive com o Clube da Viola foi uma grande mudança na Sim, música sertaneja, certo? A gente pegava as músicas, é, como eu te falei, Mocinhas da Cidade, Recortado Paulista, levava num ritmo lá na frente para poder agitar a galera. Então a música sertaneja ela vem sempre de mudanças. Nos anos 70, anos 80, Chitãozinho Chororó veio com uma outra proposta e assim por diante. E João Bosco e Vinícius, eu acho que foi a primeira dupla sertanejo universitário dessa segunda fase. Porque na nossa tinha o sertanejo universitário e tinha até o forró universitário, né? sim, Com Fala sim. Mansa e vários outros artistas. E ali o João Bosco e Vinícius foi a primeira dupla, seguida de César Menotti e Fabiano, com o DVD no Observatório de, de BH. Depois ali chegou Luan Santana e Fernando Sorocaba. E depois o Jorge Mateus, com uma força incrível, Sim. audiomix explodindo. E aí foram esses os universitários. Mas nessa sequência, João Bosco e Vinícius, César Menotti e Fabiano, veio o Fernando Sorocaba, Luan Santana e Jorge Mateus. Aí depois foi surgindo um monte de dupla. E aí virou aquela coisa, eu sou o primeiro, eu sou não É, sei o que e tal. Ô, moçada, fica à vontade aí. Né? Fredão, Se também não quiser falar que eu fui, não precisa falar, não. Mas eu não tenho a como ir história vai contra a contar, história, né? né? Não tem como ir contra a história. Mas aí isso daí foi todo esse movimento, né? Então, e até hoje existe um movimento universitário que a gente agradece muito essa meninada aí tá levando a música sertaneja. Agora começaram a regravar, muito modão também, né? E a gente fica muito feliz com isso, porque é uma força e não deixa morrer as raízes, a música sertaneja. O Clube da Viola está aí também para fortalecer cada vez mais. Amém. Fredão, a dificuldade, eu olhando de fora, mas eu não vou ter tanta propriedade para falar sobre isso como você. Mas olhando de fora,
nesse mundo capitalista que a gente vive, a dificuldade hoje de você colocar uma música numa rádio, os valores, é uma coisa desumana. É Exato. uma coisa que. E isso acaba também para vários estilos, independente do gosto de cada um, acaba perdendo um pouco da qualidade, porque vira muito só o poder do dinheiro de quem consegue bancar ou um grande escritório ou alguma coisa desse tipo. Como que é sobreviver desse jeito? Porque você, no seu caso, vamos dizer assim que para quem está de fora tudo é muito lindo, mas só você sabe quantas pedras no caminho você enfrentou para chegar onde você chegou. Mas nos Exato. dias de hoje, como que faz isso? Olha, se fosse nos dias de hoje, eu não sei o que aconteceria com a gente, né? Nós viemos de uma outra geração, uma outra proposta, né? Realmente hoje não é só o talento, não, mas o dinheiro é o que fala mais alto em todo o mercado. São números realmente astronômicos. Nós, na época, existiam as gravadoras e nós tivemos Sim, sorte de entrar primeiramente na Paradox, que foi o Juliano César que nos levou para lá. Estava tendo um movimento country dentro da gravadora, junto com a Jaine e outros artistas. E ali nós fizemos o primeiro CD do Clube da Viola na Paradox, uma vendagem muito grande. E por conta dessa vendagem, a Warner nos procurou, né, que é uma multinacional. E em pouco tempo a gente estava na Warner, estourado na Warner, com disco de ouro. Então a gravadora te dava uma grande sustentação. A gravadora, ela trabalhava muito bem os artistas, era uma outra maneira, né? Hoje são os escritórios, as gravadoras acabaram, sim. né? E então a gravadora conseguia te colocar para tocar na rádio, conseguia, ela tinha um poder muito grande de fazer uma televisão, e hoje não, hoje é por conta do escritório mesmo, né? Então ficou um pouco mais complicado isso daí. Qual é a voz hoje, sem ser a voz do Fredão, A minha não é nada. que você escuta com o maior prazer de falar assim, essa voz é diferenciada? Desses meninos novos, eu gosto muito do Mike Lian, que não é o mais estourado, mas Mas, mas é o Fredão, é né? um grande artista, é um melhor artista. Melhor violeiro que nós temos. Eles cantam demais, é naquele ritmo que eu gosto, né? Sim, Agora dessa moçada nova aí, gosto de muita gente, sim. O pessoal canta legal. É igual o Jorge Mateus. Jorge Mateus ele tem um diferencial, é o jeitão dele cantar e aquilo lá conquistou o pessoal mesmo e o povo foi indo atrás dele, né? Mas tem muita dupla aí que é um fenômeno de voz, né? O Marco Bellucci, né? Marco Marcos Bellucci? Bellucci. Marcos e Bellucci. Marcos e Bellucci cantam pra caramba. É um monstro. Aquilo Bellucci é um lá monstro mesmo. é violenta, aquela dupla. Você entendeu? Então tem muita coisa aí boa, assim, que eu acho legal. Ícaro e Gilmar, acho muito bom. E entre outras, né? E tem aquele pessoal que tá aí mais na onda mesmo, né? Que vai levando, tem algumas coisas boas, mas uma coisa mais comercial, né? Sim. Para um profissional como você, né, com a estrada que você tem, se a gente pergunta, o show especial é o próximo, é aquele que É ainda o próximo. vai acontecer. Mas diante de tudo que você já viveu e diante das coisas enormes que você já fez, qual o show da sua vida? Qual o show que mais te marcou? Olha, o show que mais marcou foi o show do Olímpia em São Paulo. Olímpia foi a maior casa de shows Sim, do Brasil. Era um palco sagrado, poucas pessoas conseguiam fazer. Ali não era dinheiro, ali você tinha que ter sucesso. E o Clube da Viola estava estourado, estava nossas explodido. músicas estavam entre primeiro
e quinto lugar em todas as rádios. Não existia plataforma, né? Todas as rádios eram as crawleys. E aquilo nos levou a fazer grandes programas de televisão, Faustão, Xuxa, o Raul Gil praticamente quase toda semana. Eram grandes programas, especial sertanejo com Marcelo Costa, que existiam na época. Nós fizemos vários, Ana Maria Braga, HO Positivo, com Otaviano Costa. Fizemos todos os grandes programas. O Clube da Viola fez por estar entre o primeiro e o quinto lugar nas paradas de sucesso. E isso nos levou a fazer o Olímpia. Então, pisar naquele palco, onde só os grandes artistas estourados pisou, eu vi que ali a gente era um grande artista. Você descobriu que você era um grande artista? Não é nenhum ego, não é falar que sou bom, não. Mas na época, nós estávamos entre os grandes. Você não fica nem vermelho. E muito respeitado. Como que você não fica nem vermelho? Cara, porque vocês arrebentaram. Eu chegava a dar autógrafo nos shoppings de São Paulo. As pessoas querendo tirar foto comigo. A gente saía na rua, era reconhecido. E ali no Olímpia, foram 2 anos que nós fizemos de casa cheia. Casa lotada. Ingressos esgotados. Então, pisar naquele palco foi uma das grandes emoções. Eu acho que não só para mim, mas para todos do Clube da Viola que participaram. Certeza. E quando que você vai tirar um tempo da sua vida para escrever a sua biografia? Para deixar isso como um legado? Olha, eu poderia escrever assim, ia dar uma trilogia aí. Porque Fredão, história pra caramba. Fredão, olha, gente, nós estamos aqui num podcast que eu tenho certeza, para mim ia virar novela mexicana se deixasse, porque eu ia ficar aqui falando, mas só do que você já contou. Quem que pode falar que teve numa Warner? Exato. Quem que pode falar que... Na Warner e depois na BMG. Na BMG. Quem que pode falar que foi em Xuxa, em Faustão e isso e aquilo? Que são páginas que a televisão agora, depois de muitos anos, ela está tentando não deixar cair da Exato. Lembrança das pessoas. Exato. Mas vocês viveram isso. Isso tem que estar registrado em algum lugar, Fredão. Pelo amor de Deus, cara. Precisava fazer o livro do Clube da Viola. Não, independente do Clube da Viola, não. Independente do Clube da Viola. A tua história, cara. Quantas Sim. pessoas podem... Imagina um garoto de 10 anos hoje. A minha grande história foi sempre em cima da música e sempre do mundo agropecuário. Eu, com 15 anos, mudei para Franca, fiz escola agrícola lá, 85, 86 e 87. Me formei, fui agriculino, me formei em técnico agrícola e sempre com a viola embaixo do braço. Eu saí do Chacrinha em 84, em 1985 eu já estava no show de calouros da exposição de Franca, para você ver o tanto que eu gostava. Eu e mais um companheiro lá da escola agrícola. Lá nós pegamos 2º lugar. E sempre com a viola embaixo do braço. Eu acho que o que a música me deu foi através dos amigos, que eu sempre fiz as rodas de viola, sempre estava em vários lugares, tive muita amizade em vários lugares do Brasil, vários lugares do estado. Então o pessoal sempre ia fazer festa, me chamava, eu ia. Quando se tornou uma coisa profissional, eu ligava para eles. Aquele meu amigo que estava na roda de viola geralmente era presidente de uma festa, o outro também estava envolvido e acabava colocando o Clube da Viola, colocando o Fred Pedrito. Então tem muita coisa bonita que aconteceu na minha vida. Eu digo que eu fui muito abençoado. Eu não vejo tristeza, não vejo nenhum ponto ruim. As coisas que aconteceram aí, que balançou um pouquinho, foi um grande aprendizado. Isso processo. Não tem como sair, eu acho que todo mundo passa. Então a gente só tem que agradecer a Deus, porque a minha história, graças a Deus, é uma história vitoriosa. Vitoriosa. Com certeza. Bom, eu não vou deixar ele passar em branco. Deixa eu só te falar, vitorioso não é você ter dinheiro, você ter conseguido patrimônio, não. É você fazer o que você quis. E o que você ama. Com respeito, que você ama, respeitando as pessoas,
Por isso que eu chego hoje com 32 anos de carreira aí, só de Clube da Viola, né? Não vamos falar o para trás, mas com 56 anos de idade e em paz. Uma música pra gente agora. A que você quiser. Uma música da minha carreira, Uma música pra você cantar nesse microfone. nesse microfone. Olha, eu gravei várias, mas tem uma música do César e Paulinho que eu acho muito bonita e nós regravamos ela 2 vezes. Em 2 CDs do Fred Pedrito. No primeiro CD do Fred Pedrito e depois no CD ao vivo de 15 anos de carreira. Chama-se Quero Ter. Quero ter uma casa humilde e linda na fazenda, ver a minha amada usando chita e renda. Quero ver o sol com sono se deitar por trás da plantação. Quero ter um rio passando perto pra eu nadar sem roupa, um pomar completo pra adoçar a boca, uma sombra boa pra poder dormir. Quero um bom cavalo baio e uma sela branca, cavalgar no campo e de alegria tanta. Quero até fingir que sou um bom peão, peão. Quero meu café secando no terreiro aberto, ver a criançada bem feliz por perto, ter a liberdade esparramada pelo chão. Ó, eu sou um privilegiado, né? Programa Tempo ao Tempo, nosso podcast. Fredão, quero agradecer muito a tua vinda aqui. Eu que agradeço, Paulo. Que Deus continue te abençoando, não só como cantor, mas assim, a gente tem praticamente a mesma idade e eu falo assim que muitos reclamam às vezes do cabelo branco, mas o cabelo branco me deu um presente. Quer saber que eu não preciso ficar competindo com ninguém, que a minha competição é comigo mesmo para ser melhor no dia de amanhã. E isso me trouxe a oportunidade de, ao sentar no podcast, no meu programa, poder escolher as mais diversas pessoas, mas que de alguma forma eu tenha admiração, mais do que pelo profissional, do caráter. Você falou uma coisa que é muito importante, né? A competição é com você mesmo. A competição é com a gente. Nós temos que superar nossas paixões, nós temos que superar os nossos medos, nós temos que nos entender e sermos pessoas de bom caráter, pessoas que respeitem o próximo e o resto na vida, tudo vai acontecer. E sempre vai acontecer o melhor, desde que você tenha um caminho reto. É isso. E é assim que eu vou cobrar uma biografia daqui a alguns anos, de um tal de Fredão, que eu quero ver isso escrito para as próximas gerações, meu amigo. Mas isso é um aprendizado. Porque eu vou te falar uma coisa, a gente não pode falar que nosso caminho foi sempre retinho, não, que foi bem torto também. Mas é o que eu te falo, a gente vai ficando um pouco mais velho, a gente vai entendendo um pouco melhor, tentando consertar um pouquinho, né? Mas o importante é que você entendeu e você vai tentar. Não é que você vai conseguir, mas pelo menos você vai tentar. E isso muda a vida da gente, com certeza. Com certeza, meu amigo. Paulão, obrigado. Com Deus, eu que te agradeço. É isso aí, um prazer estar no Tempo ao Tempo. Podcast hoje, Tempo ao Tempo. Essa experiência fantástica de conhecer um pouquinho da história do Fredão, esse grande cantor sertanejo. E gostem de ouvir ou não, precursor do sertanejo universitário. Programa Tempo ao Tempo, podcast, com certeza muito sucesso.